pra possuir. Solo Cristo dá faith in the promise of His word. Es que el tiempo viene ya. Yo lo confirmaré. Bem alerta vou cantar. Oh, que esperança! Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E
boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa lição da Escola Sabatina. Na semana, vamos estudar essa semana a lição número 6, que vai do dia 31 de julho, né, sábado, até 6 de agosto. Então, a lição é dividida por semanas. Então, nosso título semanal será Encontrando Descanso dos Laços Familiares. E o verso para memorizar fala o seguinte: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenha cuidado para que não seja arrastado pelo erro desses insubordinados e caia de posição segura e se encontram. Pelo contrário, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória e honra, glória tanto agora como no dia eterno. Nós estamos estudando aqui a lição da história de José, né? Quem foi José? José foi o governador do Egito. José passou por muitas situações adversas, nós conhecemos a história. Ele era um filho, né, de Jacó. Jacó teve 12 filhos. José era um dos caçulas, né, que podia ver o irmão Benjamim. José, então, era um caçula e podemos dizer que José era um filho bem mimado pelo pai, né? O pai adulava, mostrava preferência pessoal pelo José, e isso trazia muitos inveja e ciúme dos demais irmãos. Por isso que não é bom os pais dar muita atenção por um só filho, que pode causar realmente divisões, né, na família. Embora Jacó fosse, né, um servo de Deus, né, temente a Deus, né, ele tinha instruído os filhos a buscar o Deus eterno, o Deus vivo, o Deus de Israel. Percebemos aqui que havia intrigas e divisões. Não é como uma família seja crente, uma família que seja realmente consagrada a Deus, que não vai haver, né, divisões, que não haverá jamais discussões, nem brigas. Então, a Bíblia deixa bem claro que às vezes na família há realmente muita discórdia, muita desavença, por ciúme, por questões pessoais, por preferências, né? Quantas vezes você viu, né, os pais dar mais valor? O que mais acentuou essa inimizade aí foi que Jacó deu, né, uma veste bem, bem custosa para José. E José, infelizmente, né, era inocente, você era inocente e ficava provocando, né, os irmãos. Ele colocava a sua túnica e ele estava falando assim: olha que túnica linda que meu pai me deu, não sei o quê. Isso deixava os irmãos irados. Os irmãos trabalhavam demais na roça, né, eram pastores. E o filho menor, né, além de ser meio bajulado, favorecido do papai, ele também era dedo duro, né? Porque ele gostava de falar o que os irmãos estão fazendo, né? Entregava os irmãos para o seu pai Jacó. Numas dessas, né, que Jacó pediu para que José fosse ver o que os seus irmãos estavam fazendo. Numa dessas que eles tiveram a ideia de acabar com a vida de José, né? José tinha sonhos diferentes. E os irmãos ficaram com mais ciúme, mais raiva, né? Imagina, né? Um irmão ficar com mais raiva do irmão por ciúmes, por inveja, porque o pai dava muita atenção para um filho e desmerecia outro. Por isso nós devemos tomar cuidado, né, nessa direção, saber dosar, né? Saber ajudar saber ajudar o outro na mesma proporção, no mesmo amor, na mesma graça. Entendeu? Quando você pende muito para um filho, né, os outros percebem isso. E fica aquela inveja, aqueles ciúmes. Então, José foi ver o que os irmãos estavam fazendo. Ele vistou, aí os irmãos pegaram ele, entendeu?
jogaram ele dentro de um poço. A princípio eles queriam matar, né? Tirar aquela veste bonita dele, lamearam e aí o irmão teve uma ideia, estava passando uma caravana rumo ao Egito, venderam José como escravo ao Egito. Então aqui na segunda-feira escolheram uma nova direção, né? Então José levou consigo essa dor, né? Os relacionamentos complicados e a ansiedade ao viajar ao Egito. Então José começou, né, a reverenciar esse Deus, ele não esqueceu, né? Por isso que ele escolheu uma nova direção. A Bíblia fala assim que é o seguinte, que mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, sua fé não é transmitida geneticamente. Aí nós temos que lembrar que Deus tem somente filhos, Deus não tem netos, ok? Então, se uma pessoa é espiritual, pai espiritual, ele não consegue passar para o filho a genética espiritual, que não é uma coisa genética, é uma coisa pessoal, individual. Então José começou a buscar a Deus. Se a gente ler a Bíblia, né, Gênesis capítulo 34 e diante, nós vamos ver que José buscava a Deus, era temente a Deus. Mas José foi o quê? Teve que escolher uma nova direção. Já que não podia contar mais com seu pai, ele podia contar agora com o Pai Celestial. Um pai que era Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Foi nesse pai que ele se apegou, foi nesse pai que ele se afirmou. Às vezes Deus permitiu que acontecesse isso com José porque Deus queria lapidar o seu caráter. José tinha muitas coisas ainda para ser lapidado, né? Deus às vezes permite certas situações embaraçosas, cruciais, mas com o fim de um propósito divino, né? Nós sabemos a história de José. A luta que ele teve, né? Ficou mais de 15 anos preso devido um ato que ele não foi acometido, fora julgado indevidamente, fora colocado na prisão. Mesmo na prisão, Deus abençoou a vida de José, né? Deus revelava através de sonhos. E José sabia como decifrar um sonho. Então, essa é a história da vida de José. Mesmo numa situação difícil, ele escolheu uma nova direção para a sua vida, que era seguir a Deus. Ele ter ouvido falar de Jesus. Então, irmãos, às vezes as coisas, né, às vezes fogem do nosso controle. Mas Deus sabe quem são deles. Pode ter acontecido várias coisas nessa vida, mas Deus sabe o propósito, né, as dificuldades que se passa. Deus permite que certas situações venham para nos amoldar, para nos amadurecer e fazer crescer na graça. Deus possa te abençoar nessa noite. Que Jesus possa dar-nos uma direção correta, uma direção, né, que nos leva aos caminhos dos céus. Uma boa noite e Deus abençoe, viu?